de ceia. E o Senhor Jesus nos ensinou a partir o pão, beber do cálice, lembrando da sua morte até que ele venha. Glória a Jesus por mais uma noite estarmos reunidos, irmãos. Bendito é o nome de Jesus. O Senhor Jesus foi quem partiu o pão e deu essa ordem, irmão. E os irmãos creiam que ele está aqui, participando conosco. Glória a Jesus. Vamos orar, irmãos? Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, que mais uma vez, Senhor Jesus, nós nos reunimos e hoje mais uma vez participaremos da ceia do Senhor. Partiremos o pão, compartilharemos do cálice, o seu corpo e o seu sangue, Senhor, que foi partido por nós, e relembramos, Senhor Jesus, e anunciamos a sua morte, aguardando a sua volta, Senhor. O Senhor nos abençoou até aqui com a oração, com o louvor, e se ainda, Senhor Jesus, nossos pensamentos estão ainda presos em alguma coisa, Senhor Jesus, que não seja no Senhor, que o Senhor possa nos ajudar nesse momento, e tirar, Senhor Jesus, toda a distração. Prepara os corações, Senhor Jesus, para ouvir a sua palavra, e nos ajuda na ministração, na compreensão, Senhor Jesus, e grava no nosso coração a sua palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Efésios, capítulo 1, glórias a Jesus. Nós lemos esse texto ontem, irmãos. Lemos um outro também, em João 14, que diz que quem guardasse a palavra é porque o amava, e se guardasse a sua palavra, ele e o Pai viria até nós e faria em nós morada. O Espírito Santo, Consolador, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, irmão, porque nem o vê e nem o conhece. Glória a Jesus. Então o Senhor Jesus prometeu, irmãos, muitas coisas, muitas coisas. O Senhor Jesus, anunciando a verdade, disse que ele seria morto. O Senhor Jesus disse que ele seria entregue. Ele disse que ele seria traído. O Senhor Jesus disse: me levantarão numa haste e todo aquele que olhar para mim será salvo. Assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E o Senhor Jesus profetizou essas coisas, prometeu todas essas coisas. E nós vemos, irmãos, como que o coração do homem é duro. O coração do homem, irmãos, ele precisa do dom, que está escrito em Efésios 2 aqui. Glória a Jesus. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Em Efésios, irmãos, vamos ler a partir do verso 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim, com o objetivo, com o propósito de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Irmãos, se os irmãos prestaram atenção no primeiro verso, diz que nós fomos feitos herança, havendo sido predestinados, para sermos conformes, não é? Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, o Pai envia Jesus Cristo com um propósito, já sabendo que ele iria resgatar, predestinou um povo para ser conforme a sua vontade, com o objetivo, o propósito de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em? Nós primeiro esperamos em Cristo. Glória a Jesus. Verso 13. E aí ele lembra, o apóstolo Paulo lembra os irmãos que estão lendo a carta. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É exatamente uma afirmação da promessa de Jesus. Ouviu o evangelho, creu no evangelho, é selado, recebe o Espírito Santo da promessa. Que promessa é essa? Essa aqui, que nós falamos agora, de João 14, que Jesus prometeu, o qual é a garantia, o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vós, em que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a herança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança. Percebem, irmãos, que aqui ele fala que ele sabe da fé que há em Éfeso, na igreja de Éfeso, e por isso ele dá glória a Deus e ora sempre a Deus, para que eles sejam cheios de conhecimento, de entendimento, irmãos. Para quê? Para que eles sejam revestidos do capacete da salvação, que é a esperança da promessa de Jesus. Eu desejo, eu oro a Deus para que vocês, na cabeça de vocês, esteja bem viva essa consciência, a consciência de que vocês têm uma herança, de que vocês vão para um lugar, de que vocês receberão vitória. Verso
18 de novo. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu, porque é o poder de Deus, irmãos, em nós, porque nós, irmãos, o nosso coração carnal, a nossa mente humana, irmãos, se for por nós, estamos perdidos. Se não for o operar de Deus, estaremos perdidos. É Jesus Cristo que opera tudo em todos. A fé vem de Jesus. A paciência, o amor, o entendimento, o discernimento, a mansidão, a capacidade, irmãos, de discernimento, de aprender, de ver. Foi Jesus que deu vida aos cegos, que deu vista aos cegos. Foi Jesus que tirou os homens da prisão no seu corpo, que eram presos, andavam sendo carregados pelos homens, que estavam à mercê, afastados da sociedade. O Senhor Jesus veio fazendo as obras, ensinando coisas espirituais através delas. Então o Senhor Jesus, ele faz tudo. Cabe a nós crer. O que eu e você temos que fazer? Aceitar, crer, deixar o Espírito Santo agir. E nós vemos, irmãos, o como é difícil o cristão guardar essa fé, essa confiança, ter na mente, no coração, essa certeza da volta de Jesus, tendo em primeiro, como nós lemos aqui, em que primeiro esperamos em Cristo. Verso 12, com o fim, com o objetivo de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em... Então, irmãos, quantas coisas muitas vezes a gente põe em primeiro lugar? Confiamos muitas vezes primeiro na nossa capacidade, na capacidade da medicina, na capacidade de muita coisa, para resolver muitos problemas, para depois colocar Jesus em primeiro lugar. Ou colocamos na nossa vida muitas coisas na frente da nossa vida espiritual. Se sobrar um tempo, o resto é para Jesus. Sendo que, irmãos, o que mais importa para nós é Jesus. O que mais importa, porque é o maior valor, a maior riqueza que alguém pode receber, é Jesus. É a salvação, irmãos. Glória a Jesus. Verso 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo, hein? Ele cumpre tudo, é ele que cumpre tudo, irmãos. O Senhor Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Então, irmãos, está ligado nesse corpo. Hoje nós, mais uma vez, confirmamos que estamos ligados nesse corpo participando da ceia, irmão. Mas essa confirmação, ela tem que ser, irmãos, no nosso cotidiano. Crendo, eu e você precisamos o tempo todo ter em mente que o Senhor Jesus voltará. Que é breve a sua volta. Ele está à porta. Glória a Jesus. E não achar, irmãos, como muitos pensam, aqueles que não têm fé, ou que dormem. Não existe momento, irmãos, para a gente vacilar, para a gente estar dormindo. E Lucas, irmãos, 24, eu quero usar algumas passagens, irmãos, para os irmãos observarem o homem sem o Espírito Santo, como que é a fé desse homem. Irmãos, o Senhor Jesus, ele fez uma obra completa. Ele pregou a verdade, ele anunciou a graça, ele consumou a graça, consumou a verdade. Glória a Jesus. O nosso Salvador Jesus, ele faz todas as coisas. Os irmãos vão perceber na leitura. Ele faz todas as coisas, irmãos. 24 de Lucas, verso 1. A ressurreição de Jesus Cristo. Então, irmãos, o Senhor Jesus foi morto, irmãos. Ele foi pendurado no madeiro. Ele disse que isso aconteceria, não disse? Disse. Ele repetiu muitas vezes. E uma vez o Senhor Jesus Cristo, e outra vez falou, que ressuscitaria ao terceiro dia. Como nós lemos muitas vezes em João 14, não se turbe o vosso coração. Glória a Jesus. Em João 13, se não me engano, ele fala também. O mundo se alegrará, não é isso? Vós tristes estareis, glória a Jesus. Ou João 16. Mas é por pouco tempo. O Senhor Jesus disse que voltaria, irmãos. Os irmãos percebem que muitas coisas que aconteceram são para nós uma lição para os dias de hoje. Os irmãos vão perceber, olha, vamos ler aqui, verso 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, as mulheres, né? Levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras. Irmãos, especiaria para quê, irmãos? Jesus, ao terceiro dia, ressuscitado, para que especiarias, irmãos? Então mostra que elas não foram encontrar Jesus ressuscitado. Não foram. Glória a Jesus. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando não acharam o corpo do Senhor. Queriam ver um corpo, irmãos. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes,
E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas... Só agora, irmãos. Percebem como que o coração do homem é incrédulo? O coração do homem é incrédulo, irmãos. Andaram com Jesus, tocaram o Mestre, viram os sinais, viram todo o poder, e o coração do homem é endurecido. O coração do homem, irmãos. Não confie na sua capacidade. Peça misericórdia, Senhor. Derrama minha fé, multiplica a minha fé, para que eu venha crer todo o tempo, para que eu venha esperar sempre no Senhor. Porque a nossa fé, irmãos, a nossa fé, sem Jesus, sem ouvir o Espírito Santo, irmãos, não dá. Olha só. E lembraram-se das suas palavras. Verso 9. Voltando-se do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não... Então não é porque não eram discípulos de Jesus, não. Quando chegaram lá com os apóstolos, os discípulos, eles também não creram. Verso 12. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis postos sós, e retirou-se maravilhado consigo mesmo do ocorrido, irmãos. Então, os irmãos veem que o Senhor Jesus falou muitas vezes, pessoalmente. Os irmãos acham que se hoje os irmãos não ouvirem o Espírito Santo falar, os irmãos vão guardar alguma coisa. Aqui mostra, o Espírito Santo não tinha sido derramado, irmãos. Aqui mostra como que é o coração humano, o coração do homem. Verso 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia. Aqui já começa a contar a história de outros 2. No mesmo dia, irmãos. Eles eram discípulos de Jesus? Discípulos de Jesus. Eles eram discípulos. Por que eles não estavam esperando o Senhor Jesus ressuscitar? Por quê? Vejam, eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, falando entre si e dizendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. Foi Deus que fez isso? Foi Deus que fechou o coração deles, irmãos? Quem que fecha o coração do homem? É o Deus desse século. O coração humano, irmãos, ele não guarda. O coração do humano, irmãos, serve só para nos trair, para nos enganar os outros. Verso 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito a Jesus de Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossos príncipes os entregaram à condenação de morte, o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas... Eles estavam esperando, irmãos, algo que o Senhor Jesus não prometeu. O Senhor Jesus falou uma coisa para eles, prometeu vida eterna, prometeu moradas celestiais, prometeu salvação, disse que esse mundo era do maligno. O Senhor Jesus nos ensinou a verdade, irmãos, o caminho, a verdade e a vida. O que eles ouviram, irmãos? O que eles guardaram no coração? Algo que o Senhor Jesus não ensinou. O Senhor Jesus nunca ensinou isso. E muitas vezes, irmãos, a gente conversa com os irmãos e acontece isso. Está lá no coração uma esperança em algo que Jesus não ensinou. Você mesmo, quando percebe, você está preso em alguma coisa, mas não foi isso que Jesus me prometeu. Eles queriam Israel de pé. Eles queriam, irmãos, aquela nação grandiosa, superior a outras nações, vitoriosa entre os homens. É isso que eles queriam. Foram enganados. Onde que eu estou aqui, irmãos? 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós os maravilharam, as quais de madrugada foram ao... Eles estavam lá, irmãos, eles ouviram as mulheres dizer, ele ressuscitou, e foram embora. Eles foram embora. Irmãs apareceram lá dizendo, ele ressuscitou, eles foram embora. Olha só, irmãos. Glórias a Jesus. Verso 23. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que
dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, eles não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios, tardos de coração para querer tudo o que os profetas disseram. Lerdos, coração endurecido. Nem o que os profetas anunciaram vocês guardam no coração. São lerdos para guardar, não guarda. Não guarda. Aí a gente percebe, irmão, o quanto que é importante você perseverar em ouvir a palavra. Perseverar em ouvir, em participar, em estar junto, irmãos, porque a nossa mente, hoje você está aqui, está clamando, está orando, está intercedendo, se você vacila, daqui a um mês você está um carnal, sendo usado pelo diabo, andando 100 passos para trás, que demoraram anos para você conseguir alcançar. Você volta muitos passos para trás. Glórias a Jesus. Verso 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Irmãos, ele falava de si mesmo, mas eles não estavam vendo o que era o próprio Senhor Jesus. Eles estavam sendo corrigidos ali, eles estavam sendo despertados. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então eles começaram a lembrar, porque o Senhor Jesus, irmãos, o Senhor Jesus, quando esteve entre nós, antes da consumação de tudo, o Senhor Jesus andou com os discípulos, ensinou, defendeu eles, protegeu eles. O Senhor Jesus fez todas as coisas, ele consumou a obra, ele morreu no nosso lugar. O Senhor Jesus foi crucificado, foi humilhado, foi amaldiçoado naquela cruz. O Senhor Jesus foi até o inferno. O inferno não o pôde deter, ele venceu a morte. E o Senhor Jesus volta a pregar. O Senhor Jesus volta a te ajudar, volta a te ensinar. O Senhor Jesus volta a te encher de novo daquilo que ele, irmãos, anunciou claramente. Veja, esses homens, o Senhor Jesus ainda não tinha, irmãos, nem se revelado a eles e já estava ensinando eles de novo, trazendo à memória a palavra, o evangelho. Então os irmãos percebem, irmão, a importância do Espírito Santo. A importância de estarmos sempre atentos à voz do Espírito. Porque o Espírito Santo é o próprio Senhor. Viremos para vós e faremos em vós morada. O Espírito Santo, irmãos, é que nos faz entender, compreender, acreditar. É Ele que nos aumenta a fé. É Ele que nos dá disposição, é que nos alerta. Vai para a igreja. Para de ouvir isso. Para de perder tempo com isso. E você precisa ouvir. Você precisa crer, você precisa perseverar. Você precisa, irmãos, dar os passos e fazer aquilo que o Espírito Santo te ensina. Estar sensível à voz do Espírito. Por quê? Porque é Jesus trabalhando. Ele fez antes, ele morreu, ele ressuscitou, ele consumou a obra e continua fazendo. Porque se depender, irmãos, da sua força, você vai parar. Você vai desanimar. Glórias a Jesus, irmãos. Verso 33. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Então os irmãos percebem o Espírito Santo, irmãos, agora operando em vários lugares ao mesmo tempo. Se naquela época o Senhor Jesus precisava ir de um lugar para o outro para levar a palavra, agora o Espírito Santo está em um lugar e está no outro. Apareceu para um, apareceu para o outro, uniu os irmãos de novo. O Senhor Jesus faz tudo, irmãos, tudo em nós. Glória a Jesus. Vamos continuar esse texto aqui, irmãos, em João 20, que é uma outra visão, né? A descrição da mesma história através de outro escritor. Verso 19. João 20, verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Olha só, já entregou para nós uma missão, irmãos. Para os discípulos, né, naquele momento. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o quê, irmãos?
O Espírito Santo. E aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão. Mostrando o que, irmãos? A autoridade que está sobre a igreja, no nome dele, pelo Espírito Santo. Verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio? Tá vendo, irmãos? É mais um carnal. Foi para onde, irmãos? Não devia estar esperando o Senhor Jesus ressuscitar? Não devia estar em comunhão com a igreja? Mas não. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele lhes disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Irmãos, olha só. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé, e chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. E depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: por que me vistes, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram, Irmãos, quem que creu aqui? Pedro saiu correndo para ver. Pintou ali uma esperança, ele correu para ver. Veja, como que é o coração do homem, irmãos? Aí vários irmãos dizendo: nós vimos, ele veio aqui. Ele estava aqui, olha, encontrou com a gente no caminho. Ele falou isso, aquilo. Não creio. Eu tenho que ver. E bem-aventurados os que não viram, Bem-aventurados somos nós, irmãos, se nós guardarmos a fé em Jesus. Se nós estivermos esperando o Senhor Jesus voltar. Se nós crermos verdadeiramente, irmãos, que o Senhor Jesus ensinou todas essas coisas. E aí, irmãos, não é só ter certeza da vida eterna, mas é guardar, irmãos, todo o zelo, o cuidado do Evangelho. Empregar força na transformação da velha criatura, não concordando com o mal, com o pecado, não aceitando o velho homem mais agindo, mas buscando o tempo todo uma regeneração. Glórias a Jesus. Bendito é o nome de Jesus, irmãos. Então, o que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 28, 18? Vamos lá. Encerrando, né, irmãos? Porque ele foi embora, né? Depois ele voltou para o Pai. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo, está na minha tradução. Quando esse mundo for consumado, eu estarei com vocês, estarei convosco todos os dias. Jesus está aqui, irmãos. O Senhor Jesus está aqui, vai participar conosco, irmão. Ele é a cabeça da igreja. O Senhor Jesus está presente, irmão. O Senhor Jesus disse aqui: ide por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E Pedro não creu. Precisou ter a visão lá, em Atos 10. Percebe, irmão, como que é o coração do homem? Pedro que andou com Jesus. Pedro que o Senhor Jesus intercedeu por ele. Falou: olha, Satanás quis cirandar vocês. Quis cirandar como o trigo. Eu intercedi. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O Senhor Jesus que disse: antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. O mesmo Senhor Jesus que depois se encontrou com ele na praia e fez ele confessar. O Senhor Jesus o fez confessar. Renovou ele. Glória a Jesus. Vejam, irmãos, nós precisamos o tempo todo estarmos em espírito, o tempo todo. Precisamos, irmãos, crer, guardar a fé. Por quê? Porque somos facilmente enganados. E não podemos aceitar isso. Porque Jesus tem todo o poder. O Espírito Santo está em nós. Precisamos, irmãos, guardar aquilo que ouvimos. Estar com o coração aberto para receber, irmãos. Porque muitas vezes o seu coração está fechado. O meu coração está fechado. Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. E vamos sinalizar, irmãos. Glória a Jesus. 2 de Coríntios, irmãos. 4, verso 1. Diz assim: por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Olha só, irmãos. Irmãos, olha que coisa. Temos que ser verdadeiros. Consciência, ele falou de consciência. Olha só, verso 2. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Rejeitamos essas coisas, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. Assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem
de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então, existe um Deus nesse mundo, um príncipe nesse mundo, que cega o entendimento, que endurece os corações. E nós temos que ser, como ouvimos na palavra, irmãos, ontem, a luz. Temos que brilhar, temos que ser verdadeiros. E para ser verdadeiro, irmãos, temos que crer. Para sermos verdadeiros, nossa fé tem que aumentar a cada dia. Nós temos que viver com essa verdade, que Jesus está entre nós, irmãos. Porque senão, nos enganamos a nós mesmos. E ele diz, verso 6, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então é Ele que faz, é Ele que resplandece, irmãos. Então o que eu faço? Eu deixo Ele agir. O que você faz? Você abre o seu coração, você está pronto, eis-me aqui. Você está, irmãos, com um desejo de que Ele opere e faça a vontade dEle. Você não resiste, você não combate contra o Espírito, mas você renuncia a todas as coisas, para que Ele possa agir, irmãos. Verso 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não, então nunca vai ser da sua capacidade, nunca vai ser, não vai ser da minha, de nenhum de nós, mas o poder de Deus em nós, o operar do Espírito em nós, tem que haver em nós o tempo todo, irmãos, arrependimento, renúncia, mortificação, e a fé vai sendo aumentada, amém, irmãos? Em nome de Jesus.